Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 84. Hoje, fazendo mais um aprofundamento, o título do episódio de hoje é Soberania Divina e o Problema da Liberdade. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB, tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade e sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Também faz parte desse podcast o professor Cláudio Ivan de Oliveira, que é psicólogo, é doutor em psicologia pela UNB. Ele tem uma formação em teoria social, tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade. E o professor Cláudio, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. E eu esqueci o nome da outra disciplina que o senhor trabalha. Sociedade e subjetividade no mundo contemporâneo. Isso, tudo isso pela PUC de Goiás. O professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. O professor Anderson tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em teologia pela EST de São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. O doutorado em teologia dele foi especificamente em hermenêutica bíblica. Então, quando vocês virem o professor Anderson falando sobre Bíblia e fazendo interpretações, ele é o doutor em Bíblia que a gente tem aqui para ajudar a gente a compreender essas questões. Bem, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu queria lembrar rapidamente, né, que a gente está tratando de temas não com o objetivo de filosofar a respeito ou de tratar de um ponto de vista doutrinário. A gente não tem interesse nisso. A gente quer conversar sobre vida cristã. Né? Esses temas só estão aparecendo aqui no podcast porque eles são relevantes para quem quer pensar e viver a vida com a orientação da fé cristã. Porque a gente quer lançar luz sobre o Evangelho do Reino de Deus de uma forma que nos permita olhar para a nossa vida cotidiana, para os desafios, para os problemas do nosso cotidiano e compreender como é que a gente vive na fé, né, sobre a perspectiva da fé cristã diante desse cenário de vida que a gente encontra. Então a gente está falando sobre questões que fazem parte da vida, sobre o sofrimento, sobre as perdas, sobre o uso da liberdade, sobre a soberania de Deus, como é que a gente mantém a fé diante de perdas irreparáveis nessa vida, diante de perguntas para as quais a gente não tem resposta imediata. Como é que a gente faz para viver na fé quando a gente pergunta e a gente recebe da parte de Deus o silêncio? Então a gente está querendo tratar dessas questões. Então são questões relevantes e eu espero que você, compreendendo isso, não só curta e compartilhe, mas também recomende isso para as pessoas. Comente, olha, esses temas estão sendo tratados sem pressa, sem medo, sem fugir das perguntas difíceis, né? E também sem cair num simplismo, sem tentar dar respostas fáceis. A gente tenta tratar desses temas da forma mais honesta que a gente consegue, né? Então, com honestidade e com fundamentação, se a gente está falando de fé cristã, sobretudo no Novo Testamento. Então vou repetir, curta, compartilhe, se inscrever no canal é importante, mas também comentar e recomendar para as pessoas é fundamental. Só mais uma coisa antes da gente começar, lembrando que a gente não tem uma finalidade lucrativa aqui, então nós dependemos dos nossos apoiadores para produzir, para divulgar essas reflexões. Então, se você quer apoiar o nosso trabalho, a única forma de fazer isso que a gente tem hoje é através do Pix do podcast, que é podcastcrerpraviver@gmail.com. A única finalidade de qualquer contribuição que a gente receba é reverter isso, né, para a produção e divulgação dessas reflexões que a gente faz aqui. A gente faz isso com um senso de missão, sem nenhuma finalidade lucrativa. Bem, isso posto, acho que é hora da gente começar. A gente começa hoje a tratar especificamente do tema da liberdade. Acho que o professor Cláudio pode iniciar para a gente, né? Sim. Deixa eu interromper um pouquinho, professor, para dar fazer uma consideração acerca da relevância do tema que o professor Cláudio vai trazer. É porque nós estamos numa esfera ontológica. A vida e o mundo, ela é uma vida que eu diria, é uma experiência
vida imundo, né, vida humana no mundo, produz uma experiência que na maior parte das vezes, sobretudo para quem não é para a religião, e para quem está fora da religião também, para quem está dentro da fé, fora da fé, nós vamos, na religião especificamente, tentar entender, depreender o que certas experiências elas elas produzem um peso de morte, sobretudo para pessoas que passam por certos expedientes macabros, né? Onde existe perdas, onde existe problema de sofrimento em relação a doenças mais graves, etc. Casamentos, rupturas entre pais e filhos e papapá. Nós temos uma vida muito repleta de problemas. E a gente nem sempre faz uma pergunta: por que a vida é cheia de problemas? Eu acho que, na maior parte das vezes, nós temos dificuldade de entender em que sentido a providência de Deus ocupa o espaço de protagonismo nessa esfera onde o mundo se torna uma espécie de faculdade que educa a fé a lidar com essas questões relativas ao sofrimento. Mas, por outro lado, também é o espaço do paradoxo. Nem sempre a gente consegue dar uma resposta incisiva ao problema do sofrimento. Nós estamos tentando, então, começar o tema por aquilo que é a base da própria experiência humana, é a liberdade. Então, o tema que o professor Cláudio vai trazer para a gente é sempre a liberdade. Daqui para os próximos podcasts, ele vai sempre estar trazendo algum texto que reflete sobre a liberdade. Mas não é a liberdade pensada como liberdade de expressão, nada disso não. É liberdade num outro âmbito. Nós estamos trazendo o tema aqui porque entendemos que a liberdade é a base do arbítrio humano. Eu não posso tomar nenhuma decisão, seja em casa, no cotidiano, no trabalho, etc. Eu não posso tomar nenhuma decisão se é a liberdade de não facultar essa possibilidade. Portanto, a base das decisões não é o livre-arbítrio. A base das decisões é a liberdade. Eu poderia muito bem falar assim: olha, eu vou usar meu arbítrio aqui para tirar minha máscara para viajar dentro desse avião sem máscara. Isso não seria permitido. Eu uso o arbítrio e eles me prendem ou me tiram do avião. Se eu não tiver a liberdade para viajar sem ter que colocar máscara, não adianta eu ter o arbítrio. Então, eu estava vendo esses dias um cidadão aí, eu não sei se de igreja que ele é, não sei de que igreja ele é, um rapaz, podcast também, né? Tem podcast falando sobre o tema religioso, é impressionante, né? Mas ele falando fazendo confusão novamente desses dois conceitos, liberdade e livre-arbítrio. Então eu quero deixar claro que a liberdade é a base da psicologia humana, é a base das decisões humanas, é a base das escolhas humanas. Então não há como a gente pensar a relação nossa com o mundo, e que compõe, né, a estrutura dessa relação. A base é basicamente, a base dessa relação está na liberdade. Então, professor, eu queria que o senhor esclarecesse também para a gente no início em que perspectiva a liberdade está sendo tratada nessa reflexão do artigo, tá? Sim. O tema da liberdade, ele é central para a fé cristã. Se você se debruça sobre o Novo Testamento, você verá que o autor que mais nos disse sobre esse tema foi o apóstolo Paulo, não é? E sempre numa perspectiva em que a liberdade aparece como um recurso que o ser humano tem para manter sua própria sobriedade, para fazer escolhas que mantêm a sua própria saúde e a saúde das suas interações sociais. Então, o texto que eu vou apresentar do professor Anderson está pensando a liberdade exatamente nessa perspectiva
que o apóstolo Paulo nos traz. A liberdade está relacionada à nossa capacidade, o nosso potencial de manutenção da sobriedade e manutenção da nossa saúde, da saúde das nossas interações, à medida em que nós operamos, fazemos escolhas no nosso cotidiano, não é? Tem uma canção que o Roberto Carlos compôs e que se tornou muito popularizada na voz da banda Titãs, É Preciso Saber Viver. E ali se afirma a existência de uma polaridade, não é? Se o bem e o mal existem, portanto, se trata de se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Portanto, se trata na canção de um mundo no qual existem dois polos, o bem e o mal. E existe um indivíduo que exerce a sua liberdade fazendo escolhas diante dessa polaridade. E a ideia do apóstolo Paulo é que a boa escolha feita, a escolha feita de forma ponderativa, não é? É que diminui os riscos, os perigos que nós temos à medida que transitamos no nosso mundo, nas nossas interações. Quer complementar isso, professor? Depois, tá. Então, nessa perspectiva, Timóteo falou agora há pouco sobre a dimensão terapêutica do Evangelho, não é? Eu acho que a gente está falando disso aqui, né? Dimensão terapêutica do conceito de liberdade. Vamos pensar isso. Então, o professor Anderson escreveu alguns textos, estes ainda não estão publicados, não é, professor? Ainda não, mas vão ser. Em breve serão. Eu acho que teve um ou outro, não, que chegou a ser publicado na Gazeta do Povo, mas acho que boa parte deles não. Poucos, os dois só. Sim. Então, o primeiro artigo aqui tem o título de Polaridade Moral, Autotensionamento e Liberdade. Veja só, são 3 variáveis aqui: polaridade moral, autotensionamento e liberdade, não é? E o professor Anderson começa com uma citação que aparece de um texto do Gênesis, não é? Texto que fala do primeiro homicídio, um texto muito conhecido, não é? Em que um irmão desenvolve o desejo homicida em relação ao outro, e no momento em que Caim desenvolve esse desejo homicida, existe um alerta, não é? Um sinal, danger, que Deus coloca para ele. É dito: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se a gente pegar o título do texto, nós vamos ver que essas variáveis, as 3 variáveis colocadas no título do texto do professor Anderson, do artigo do professor Anderson, não é? São encontradas exatamente nessa situação narrada no texto por parte desse personagem Caim. A polaridade moral aparece porque existe o permitido e o proibido, existe um desejo homicida, uma transgressão, e existe um veto. Portanto, se trata de um ego que opera em um mundo em que existe uma polaridade moral. Polaridade moral é isso: a existência de um binarismo que define o bem e o mal, o permitido e o proibido, o certo e o errado, não é? Aliás, né, diga-se de passagem que a moral trata exatamente sobre isso, né? Sobre possibilidades e limites para que a liberdade se torne arbítrio para escolher. Então, a moral é isso, né? Então, quando se fala de polaridade moral, se fala de uma bifurcação, onde o arbítrio humano vai se ver
premido pelas duas alternativas. A alternativa do caminho do bem ou a alternativa do caminho do mal. Né? Isso. Por isso é que mais adiante o senhor diz que o conceito de liberdade só faz sentido no contexto de uma metafísica moral. Metafísica moral. Porque é a metafísica moral que define o binarismo bem Sim. e mal, não é? Certo? Então, voltando aqui, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, não é? Portanto, existe a polaridade moral, a qual se refere o professor Anderson, não é? O permitido e o proibido. Existe um autotensionamento, um tensionamento do ego. Por quê? Porque se vive uma experiência de ambivalência aqui, não é? Existe o veto, existe o dever e existe o ímpeto, o desejo, a instintividade. Portanto, diante de uma polaridade moral, se impõe também um autotensionamento do ego, do indivíduo que fará escolhas nesse contexto. E, por último, existe também o exercício da liberdade, porque o texto diz: a ti cumpre dominá-lo. Fazer uma escolha, fazer a boa escolha, não é? Nós sabemos que Caim não fez a boa escolha, ele cedeu ao ímpeto, não é? Ao desejo homicida. E nós vamos ver que implicações isso tem mais adiante. No entanto, o professor Anderson começa a discussão começa o artigo dele citando esse texto do Gênesis. Porém, se nós olharmos hoje para como o conceito de liberdade é usado por nós no nosso cotidiano, tá? Na nossa linguagem cotidiana, na linguagem do senso comum, como é que nós usamos o conceito de liberdade? Como ele aparece na mídia, como ele aparece, inclusive na linguagem da academia também, não é? A modernidade trouxe um conceito de liberdade que se distancia, que rompe com essa perspectiva que eu acabei de apresentar aqui, de uma liberdade que se defronta com a polaridade moral, não é? Porque o conceito de liberdade com o qual a gente trabalha, a gente pensa no nosso cotidiano, ele é um conceito que a modernidade trouxe, sobretudo a partir do século XVIII, não é? Liberdade passou a ser pensada a partir de uma ressignificação, uma nova semântica, não é? Ela passou a ser pensada como autonomia e como instintividade. A autonomia vem do pensamento de Kant, o filósofo do iluminismo, que nos traz a ideia da maioridade. O ser humano chegou à sua maioridade, portanto, ele precisa romper com as relações de dependência, ele precisa romper com uma heteronomia, quer dizer, com o governo de outro sobre ele, não é? Da tradição sobre ele, e passar a fazer as suas próprias escolhas no cotidiano. Tenha coragem de usar a sua inteligência, não é? Muito bem. E, por outro lado, o conceito de liberdade também passou a ser pensado na modernidade como instintividade. Quais são os grandes responsáveis por esse viés da liberdade como instintividade? Perdão. Em primeiro lugar, Nietzsche, e em segundo lugar, aquele que é o arauto de Nietzsche na modernidade, que é Sigmund Freud, não é? Por que isso? Porque Nietzsche trouxe no seu Para Além do Bem e do Mal uma concepção de uma liberdade sem metafísica. O que é liberdade sem metafísica? É uma ideia de uma liberdade que não se defronta mais com a polaridade moral, o bem e o mal, para além do bem e do mal. E o Nietzsche diz ali que nós devemos dar testemunho para nós mesmos, não é?
de que estamos sozinhos e que não há nenhuma relação de dependência nossa em relação a Deus, esse Deus que, segundo Nietzsche, está morto, não é? Portanto, as nossas escolhas no cotidiano devem ser feitas na perspectiva da afirmação de um hedonismo, de uma instintividade, não é? E não da submissão a um critério moral que, segundo Nietzsche, não é, castra a liberdade hedônica do indivíduo. O próprio Freud também, instigado muito provavelmente pela perspectiva nietzschiana, vai encarar a civilização e especificamente a religião, não é? Freud foi o cara que dedicou muito tempo à compreensão da religião, porque ele via na religião um princípio que veta a expressão do ego primitivo do indivíduo, não é? A civilização arranca o indivíduo do estado de natureza. Isso aí o Freud vai e altera o indivíduo, não é? Isso aí o Freud vai dizer em várias obras dele, O Mal-Estar na Civilização, também Totem e Tabu, onde ele fala do que ele considera o processo de nascimento da civilização, não é? Portanto, no estado de natureza opera a pura instintividade. Se trata de um mundo pré-moral. O que é que tira o ser humano na sua história desse mundo pré-moral, não é? É o nascimento da civilização, do imperativo de uma polaridade bem e mal que surge, e Freud relaciona esse senso de ascetismo, não é? De renúncia instintual necessário para a vida em civilização, mas Freud o relaciona sobretudo com a religião, não é? Fique à vontade, professor, se precisar complementar alguma coisa. Sim, sim. Bem, eu disse que é dessa forma, curioso, não é? É dessa forma que o conceito de liberdade está sendo usado no nosso cotidiano. Vou dar um exemplo aqui que eu me lembro recentemente, né? Uma atriz famosa, que é uma dançarina, ela é porta-bandeira de escola de samba no carnaval, ela deu uma entrevista no Roda Viva. E ela disse: eu sou muito julgada quando faço a minha exposição, a minha dança ali no carnaval, né? Porque existe uma exposição do corpo, né? E ela diz assim: as pessoas não deviam fazer esse julgamento, elas deviam olhar e achar bonito e dizer, ela é uma mulher livre. Olha o conceito de liberdade, não é? O conceito de liberdade, evidentemente, se retira aí um polarismo moral, não é? A moral e os bons costumes, e o que significa liberdade? A possibilidade de expor aquilo que é atrativo, provoca naquele que é desejada uma experiência orgástica, e também naquele que olha, não é? E tem uma experiência prazerosa com a estética daquela dança, daquele corpo escultural sendo exposto, não é? Então veja como a atriz usa o conceito de liberdade na perspectiva tanto do autonomismo, não é? É a decisão dela, rompendo com qualquer critério da moral e dos bons costumes, e ao mesmo tempo realizando a operatividade de uma instintividade para o prazer, expor o corpo, não é? Ser desejada e provocar desejo. Muito bem. Certo, então há uma mudança, uma compreensão do conceito de liberdade que é operativo para as pessoas no nosso cotidiano, não é? No entanto, o professor Anderson chama a atenção para um fato que a própria academia não tem trabalhado, não tem pensado, não é? Na verdade, se engoliu, se tomou como muito válida essa interpretação freudiana, não é?
Se você olhar as teorias em psicologia, existe uma valorização muito grande do conceito de autonomia. Ele aparece em várias teorias, aparece na teoria do Piaget, aparece a psicologia, matrizes, paradigmas de psicologia social dizendo que nós precisamos buscar levar os indivíduos à autonomia, não é? E também a sistemática crítica ao entendido caráter repressor da religião, à plena realização dos desejos do ser humano, não é? No entanto, o professor Anderson chama a atenção para algo novo. Ele diz: nem Kant, nem Nietzsche, nem Freud entenderam os problemas que este conceito de liberdade, esta revisão do conceito de liberdade que eles trouxeram, não é, acarreta para a saúde moral do ser humano, tanto do interagente quanto das suas interações no cotidiano. Por que isso? Porque o conceito de liberdade como autonomia, entende o professor Anderson, a experiência nos mostrou que ele se converte em uma forma de egonormatividade, quer dizer, ao invés do indivíduo se deter diante das necessidades legítimas do outro, não é? O outro se dissolve no eu. E eu passo a fazer as minhas escolhas, exigindo que o outro se afaste de mim no momento da escolha. Eu estou sempre querendo fazer minha escolha de forma autorreferenciada, olhando para as minhas necessidades, não para a necessidade do outro. Porque se o outro estiver presente, há sempre o risco de que ele fará ingerência sobre a escolha que eu pretendo fazer e, portanto, eu não terei espaço para viver a própria vida, como diria o teórico social Ulrich Beck, não é? Já citei exemplos disso aqui no chamado conceito de traição financeira que tem acontecido nos casamentos, não é? Em um determinado momento, o marido ou a esposa esconde os gastos do outro, quer dizer, faz uma escolha autonomista sobre com o que gastar, escondido do outro, e depois, quando isso é descoberto, não é? Pode levar, inclusive, à separação. Né? Estão acontecendo os divórcios aí por conta da traição financeira. Então, veja bem, o conceito de autonomia, ele acarreta, a liberdade como autonomia, ele acarreta problemas para as interações sociais que não estão sendo detectados, não é? Nas discussões acadêmicas da psicologia. E já o conceito de instintividade, não é? Também acarreta problemas complicados, porque do ponto de vista da instintividade, liberdade como instintividade, a liberdade como esse movimento operativo de um indivíduo que não se submete mais ao binarismo imposto pela religião, não é? E, portanto, nesse caso, um trecho aqui do professor Anderson, não é? A propulsão instintiva da vontade, a liberdade como propulsão instintiva da vontade se torna um fenômeno psicopatológico. Por que isso? Por que psicopatológico? Porque se torna compulsividade. À medida que, de forma desenfreada, o ego cede às demandas, não é, dessa vontade que não tensiona o ego diante do permitido e do proibido, nasce um vício. O desejo e a atratividade do prazer, não é, se torna determinante. Portanto, há uma repetição sistemática de uma compulsividade, de uma ação não ponderativa para o prazer. Nesse sentido,
O professor Anderson está dizendo para a gente que será que essa nova conceituação de liberdade, não é, que tomou conta do mundo ocidental, tanto de... Mas depois, num próximo podcast, eu vou explicar mais detalhadamente o texto, mas acho que agora, por uma questão de economia, a gente precisa desenvolver bastante o podcast ainda. Eu vou apresentar aquela que eu considero a ideia central que o professor Anderson nos traz nesse artigo, não é? A ideia que arremata, que é contundente, que é o seguinte: essa sociedade da liberdade sem metafísica, sociedade na qual o hedonismo cultural abriu o espaço para o exercício de uma vontade que segue os impulsos primitivos do eu, não é? Sempre a serviço da instintividade, da satisfação, do prazer, não é? Nessa sociedade, qual é o risco que nós temos? O risco que nós temos é exatamente a perda da liberdade. Mas como assim? Como é que se pode dizer que nessa sociedade existe o risco da perda da liberdade? Atenção, a liberdade é um bem, o maior que nós temos, mas é um bem que nós podemos perder. Depende de como a usamos. E para a gente preservar a liberdade, nós precisamos de um tensionamento, de uma polaridade moral. Por que isso? Porque à medida que a polaridade define bem e mal, permitido e proibido, um ego que pode variar para um lado e para o outro, portanto existe uma ambivalência dele, não é? À medida que ele exerce a liberdade, ele faz a escolha. Mas essa escolha da liberdade, qual é o ideal da liberdade? Manter a sobriedade e a saúde do indivíduo, do ego e das suas interações. Portanto, à medida que há uma polaridade moral e o indivíduo faz a escolha pelo bem, ele renuncia. E ele renuncia à realização de uma experiência orgástica. Portanto, ele se livra da possibilidade de formação de uma compulsividade que anula, que extirpa dele a possibilidade do uso da liberdade. O apóstolo Paulo está ensinando, então, como é que o cristão pode manter a sua saúde, a sua sobriedade e não se tornar compulsivo, não se tornar alguém que vai sempre realizar a expressão das demandas primitivas do ego. Como é que isso é possível? Somente à medida que há uma metafísica moral, um tensionamento do ego e o exercício da liberdade na direção da escolha do bem. Somente assim a liberdade permanece como tal. Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. O senhor citou o apóstolo Paulo quando ele fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? O teu desejo será contra ti. Esse contra significa que a vontade ela pode entrar em conflito. Mas ela só entra em conflito, ela só é autotensionada porque existe um espaço moral que permite ela fazer escolhas para correr o risco. A liberdade trouxe o risco da queda. Então, quando nós fomos colocados na situação de plenamente livres antes da queda antropológica, havia o risco da queda, porque havia a expectativa da liberdade
produzir esse autotensionamento. Se a liberdade produz o autotensionamento da vontade, portanto, o desejo pode escoar, pode se descaracterizar. O desejo pode se transformar em cobiça. E ao se transformar em cobiça, então ele se torna um desejo pecaminoso, um desejo cego para a moral, um desejo que aparece bem figurado no conceito de racionalidade transgressora. Ele se anestesia para o bem e só age pelo estímulo do mal. Então, o teu desejo será contra ti, esse será contra ti. Havia um desejo. E qual era o desejo? Matar o irmão. Mas a ti cumpre dominar. Então, a vontade está autotensionada. Porque a liberdade, Deus não proibiu. O espaço da vida é o espaço da liberdade. É o espaço onde cada um de nós usamos a nossa liberdade para fazer escolhas para representar a boa vontade. Então, esse conceito de boa vontade, que é um conceito agostiniano, é um conceito que está precisando ser melhor pensado. Porque dentro desse universo, dessa esfera da vida humana, vários riscos são provocados porque existe legitimamente a escolha. A escolha é uma permissão que nos foi dada porque nós somos criados com a liberdade. Não tem nada a ver de livre-arbítrio. Eu tenho um arbítrio, mas se o espaço não me permite exercer esse arbítrio com liberdade, então eu não tenho a possibilidade de encarar o autotensionamento, correr os riscos da minha escolha. Cada escolha que se faz é um risco. Tem os riscos. Eu escolho ser pai, tem os riscos. Tem muito pai que perde o filho, eu fui um deles. Mas é um risco que eu passei a ter depois que eu escolhi ser pai. Se eu não tivesse escolhido ser pai, esse era um risco que eu não correria. Eu não teria. Então veja bem, olha como é que os conceitos vão sendo agregados, um em cima do outro. Nós temos um mundo criado por Deus. Nesse mundo, um homem com liberdade é inserido. Ao ser inserido, essa liberdade produz autotensionamento da vontade. Uma vez autotensionada, a vontade cria certos riscos que podem produzir certas doenças. A cobiça é uma doença da vontade. Então, quando a gente fala que a vontade está adoecida, não é a liberdade que adoeceu, é a vontade. A vontade é uma reação, a emoção da liberdade, é o sentimento da liberdade, melhor dizendo. Então, nós temos a vontade de tomar uma decisão que vai trazer determinados riscos. Então, tudo isso está envolvido, tudo isso está implicado. Quer dizer, quando a gente fala de fatos, e Deus se revelando através de fatos, nós falamos de fatos, mas fatos que compõem um enredo no mundo criado por Deus. Fatos que parecem deflagrar, parecem configurar a existência de uma ambivalência de quem está por trás dos fatos. Essa é a interpretação que o Jung faz na resposta ao Jó. Olha lá os fatos. Quer dizer, na verdade, não é bem os fatos, mas a princípio, né, havia por parte de Deus a intenção de poupar o Jó. Mas à medida que a história vai se desenvolvendo, esse desejo vai sendo consumido. E um outro desejo entra em cenário, que é a história de não mais de poupar o Jó, mas de matar o Jó. Então, os fatos aí apresentados são fatos que degladiam entre si, são fatos que conflitam entre si. O problema é que nós queremos saber exatamente em que fato Deus está e em que fato Deus não está.
em que fato que nós temos de dizer, olha, esse fato Deus está. Agora, esse aqui não. Esse aqui tem que ser atribuído a um fato ou produzido pela vontade humana ou produzido pelo demoníaco. Pelo demoníaco, como o Tillich chama. Que é um mal estruturado na existência, no espaço ontológico do eu. Da existência do eu, não é? Do eu, o eu para o mundo, né? Não o eu para si, mas o eu para o mundo. Bem, então o professor Cláudio ele fez uma introdução muito boa, por sinal, porque nós vamos pensar a liberdade, e a liberdade aqui não é a capacidade de não ter mais escolha para ser feito, é a capacidade de não saber mais como fazer escolha. Porque eu não enxergo mais os efeitos escatológicos que a escolha produz à medida que a vontade cria os riscos no mundo criado. No mundo onde eu interajo com um, eu interajo com outro. No mundo onde eu interajo com muitos. E sou também tocado por muitos. Então, é um mundo onde se compartilha, onde se socializa tanto benefícios quanto prejuízos. Então, é um mundo, por isso que nesse mundo criado, a decisão de Adão produziu uma socialização do ponto de vista negativo. Socializou o quê? A incompetência moral. A partir de Adão, eu passo também como ele, eu passo a ter essa experiência de ambivalência da vontade. E a partir da minha experiência de ambivalência da vontade, eu começo a criar riscos para o mundo e para as pessoas com as quais eu interajo. Será que você está entendendo o que a gente está comunicando? Isso aqui é importante para quem está na fé cristã. Isso aqui não é importante, talvez não seja tão importante para quem está na fé judaica, mas para quem está na fé cristã isso é importante. Talvez isso não seja importante para quem está na fé evangélica, mas para quem está na fé cristã isso é importante. Porque nós estamos inseridos dentro de um cotidiano em que o convite a exercer a liberdade pode representar morte para mim ou morte para os outros, a partir das escolhas que a minha vontade realiza. Mas essa vontade não é uma vontade salubre. Ela é constitutivamente autotensionada. Por quê? Porque existe um espaço. Esse espaço me deu essa exclusividade. É o espaço da liberdade. A liberdade está lá. E eu exerço ela aqui na vontade. Percebe? O espaço está lá. Deus falou, o espaço está lá. A liberdade está lá. Tem comigo não, aquele filho. Então Deus deu a liberdade. A liberdade é um dom de Deus. Ela não está na carne humana, ela não está na mente humana, ela não está no coração humano. É um dom de Deus, ela é dada lá. Agora, quando Deus diz, olha, não tem mais liberdade, o que é a compulsividade? A compulsividade é a capacidade da vontade humana não conseguir mais enxergar a liberdade como um valor para se autocondicionar. Olha, se existe a liberdade, existe a possibilidade de evitar certos riscos ou aumentar certos riscos. Então, os riscos estão aí, o tempo todo presente. A teoria dos riscos, né? Vivemos num mundo cheio de risco. Esse é um livro que deveria ser lido por todo cristão, né? Sociedade dos Riscos, Ulrich Beck, um livro. Tá certo que nem tudo nele precisa ser lido, mas ele é um livro que abre esse cenário, né? Esse sociólogo alemão, ele fala que esse mundo social no qual nós estamos inseridos é um mundo em que cada vontade expressa um risco iminente. Um risco que pode ser enfrentado a nível pessoal, mas também a nível institucional. Mais institucional do que pessoal. Mas à medida que tem um institucional, tem também as influências do institucional sobre o pessoal. É o caso do casamento. São duas pessoas. O casamento diz respeito a duas pessoas, encontro duas pessoas. Mas dependendo do que uma faz, vai afetar a outra. Vai afetar os filhos. Vai afetar a comunidade. De repente ele é um líder de comunidade. Vai afetar a comunidade.
Veja bem como é que é solidário esse espaço. Veja bem o sentido do pecado, da queda. O Adão faz a escolha, é uma vontade tensionada porque havia a possibilidade de ser igual a Deus e, portanto, a cobiça comecei a se movimentar. Havia um conflito entre o desejo e a cobiça sai, adoece a vontade ignora os riscos, opta por comer o fruto. Ignorou os riscos. Não importou com os riscos. E aí, o que vem depois? Vem uma tendência humana de ignorar os riscos. De, na tensão ou no autotensionamento da própria liberdade, a vontade se expressa como serviçal da cobiça, da racionalidade transgressora. E aí ela deixa de ser liberdade. Ela deixa de ser liberdade, não. Ela perde do seu horizonte a possibilidade de ser autocondicionada pela consciência da liberdade. Eu sou livre, eu tenho liberdade, eu posso fazer escolhas. Então, se eu posso fazer, então eu vou analisar em qual escolha existe o risco benéfico e o risco maléfico. Então, existe a polaridade aí. Agora, quando eu passo a não ver essa polaridade nos riscos, isso significa que eu não estou exercendo a liberdade, mas uma vontade enlouquecida. A cobiça é isso. É o uso de uma liberdade ou de uma consciência enlouquecida. Não saber exatamente onde é que isso vai dar, o que não saber quais as implicações dessa escolha que eu estou fazendo vai dar, significa que eu estou sob uma espécie de entorpecimento. Eu estou entorpecido por algum tipo de pensamento ou desejo que produziu uma certa euforia, né? E me tirou a sobriedade. Então eu estou sem sobriedade, movido por uma euforia, eu quero uma conquista e nada vai me impedir de ter essa conquista. Pois é, então o Adão conquistou. Eu preciso agregar virtudes que sejam socialmente úteis para me dar uma habilidade de ser mais evidenciado, né? Me dê habilidades para ser mais evidenciado, portanto ter a preferência dessa tendência social, ter a preferência dela, né? Então é assim que as pessoas ganham nesse espaço de competição. O espaço de competição só existe enquanto existe sociedade. Fora da sociedade não existe a possibilidade de haver competição entre as pessoas, porque a sociedade é que produz cria, né, os troféus para premiar aquele que for ou que tiver melhor performance, né? Então, se a sociedade não existe, ela não cria os seus, portanto, não cria os seus troféus, não há razão para haver competição entre o eu e os outros, né? Entre o eu e o tu, e os tus. E havia ali, por incrível que pareça, havia de forma mais primitiva, mais simples, havia uma organização social, havia uma família. E os dois filhos queriam ter uma certa predileção por parte, provavelmente, o olhar do pai, né? Ter a predileção porque a atividade de subsistência e de sobrevivência era uma atividade que requeria mais do macho do que da fêmea, a sua performance. Então, provavelmente havia ali no texto a intenção de mostrar que Deus teve mais prazer na oferta de um do que de outro. Mas o prazer em relação à oferta que se dava a Deus estava diretamente associado ao modo como sobrevivia aquelas pessoas naquele tempo. Portanto, Deus não era diretamente favorecido com aquilo. Quem se favorecia eram os próprios homens que sobreviviam daquilo, né? Do plantio, do gado. Era assim que as pessoas sobreviviam. Ou a gente acha que Deus estava ali participando
daquela, eu diria, da demanda de sobrevivência produzida por aquele espaço social. De forma alguma. É preciso ler o Antigo Testamento com cuidado, porque senão a gente se perde nesses detalhes, né? E como dizia o Lionel Rich, né? Lionel Rich não, o Lionel, né? O pai do Lex do Luthor carecão em lá, do Lex Smallville. Luthor, do Smallville. Então ele dizia, olha, o demônio, o demônio está nos detalhes, né? Então Isso. tem que tomar cuidado com os detalhes. Se você não vê os detalhes, ele pega você. Exatamente, exatamente. Bem, até aqui, eu não sei se foi interessante, porque houve aqui uma comunicação e um diálogo entre eu e o professor Cláudio, e agora nós precisamos entender exatamente em que sentido essa liberdade ela pode ser considerada um problema. Nesse universo criado por Deus, nesse mundo criado por Deus, nesse mundo que agora tem uma variável que é determinante para produzir movimento na história, que é o tempo, o tempo agora, é o tempo Cronos. Não é o tempo Kairos, agora é o tempo Cronos. Agora, o que determina, também determina. Há tempo para todas as coisas. A expressão para caracterizar o tempo ali, a expressão hebraica significa, é o mesmo que o grego traduziu por Kairos. Mas agora o tempo é marcado por circunstâncias, por episódios, por situações, mas sobretudo nós temos que datar isso aí. Por quê? Porque o tempo ele tem início, meio e fim. Portanto, ele tem sentido escatológico. O que determina o sentido escatológico não é só o Kairos, mas, sobretudo, o Cronos, porque uma hora a história terá que chegar ao fim, ao ponto final. Uma hora, o corpo da ressurreição vai ter que entrar em cena. E olha bem, curiosamente, a gente se deu conta. Quem está nos ouvindo provavelmente percebeu isso, que a morte do Adão é um ensejo para a obra que Deus criou, que era boa, se tornar perfeita. Não se tinha que acrescentar absolutamente nada na obra do futuro escatológico da história, que é a promessa da ressurreição. Porque, veja bem, num sentido duplo, o corpo da ressurreição é incorruptível. Ele não cede ao efeito corrosivo do tempo, do Cronos, portanto, ele não vive sob a ameaça do tempo. Ele não está, eu não estou, a gente tem que viver o máximo das experiências experiências finais, né, do Schaefer, porque a gente vai morrer uma hora, a vida é curta, né? Então vamos experimentar tudo que pode, as experiências finais Experiência final elusiva e de loucura. de loucura, exatamente. Quer dizer, a gente tem que provar tudo. O Bauman chama de experiências máximas, né? Então a gente tem que viver esse cotidiano alucinante, tem que provar de tudo que puder, etc. Porque daqui a pouco a gente está no caixão, daqui a pouco a gente está no cemitério. E, portanto, nesse sentido, esse corpo ele luta contra o efeito corrosivo de um Cronos, que ameaça o tempo todo. Você fica doente, a ameaça corrosiva do Cronos aí. Você pode ir para o caixão. Não aconteceu isso na Covid? Sim. E a segundo sentido é que é corruptível essa carne, por quê? Porque com a perda da liberdade, a pessoa humana ela perdeu a sua capacidade de ser protegido no momento da escolha, de avaliar os riscos de uma vontade livre que ela exerce em cada escolha que ela faz, em cada decisão que ela toma. Ela perdeu isso. Portanto, no certo sentido, ou no sentido
no certo sentido, não, no sentido radical, a pessoa no corpo da ressurreição não vai viver essa vicissitude, não vai viver mais essa ambivalência moral. Por quê? Porque não se trata de um corpo que é facilmente tentado. Não é tentável. Facilmente não. Ele não cede à tentação, porque ele é blindado contra todo tipo de tentação. Ele é um outro tipo de corpo. Por isso que o Paulo fala que ele é o corpo da incorrupção. Quer dizer, que o corpo mortal se revestirá da incorruptibilidade, no sentido duplo, físico e moral. Bem, se isso é verdade, então a queda do Adão, ela tanto abre a questão do problema da liberdade, mas ao mesmo tempo mostra que por trás de um horizonte sombrio, um horizonte escatológico sombrio, portanto, prenhe, cheio de perplexidade, assombros e sofrimento, existe um coroamento. Esse coroamento é o sentido é o sentido que a gente precisa entender sobre a harmonização do uso da vontade livre com a análise dos riscos que cada vontade exerce à medida que consegue enxergar o futuro por trás do presente realizado na escolha de cada vontade livre. Veja bem, isso é uma coisa muito difícil de fazer, enxergar o futuro. Eu estou decidindo agora, mas a minha decisão nem sempre, quando é feita no momento, ela viaja para o futuro, ela coloniza o futuro e volta para o presente. A maior parte das vezes não. Ela é quase que reflexiva. Ela é quase que imponderativa. Quase. Chega isso aqui para si. Por isso o senhor disse que nesse mundo do hedonismo cultural, o capital de sobriedade seria erradicado. Isso aí, professor. Obrigado. O que seria de mim se não tivesse o professor Cláudio aqui por me ajudar? Eu entendo que vocês que estão nos vendo devem estar pensando, puxa vida, mas é bem complicado esse tema que foi trazido agora. Né? Não é complicado. Se você fizer um esforço e tentar prestar atenção, analisar bem o que está sendo falado, isso vai te trazer benefícios extraordinários. Porque nós estamos começando aqui nós estamos subindo uma outra escada aqui. Nós já subimos, descemos muitas escadas, né? Agora vamos subir uma escada de novo. Nós estamos no primeiro degrau. E esse tema ele vai ser bastante explorado daqui para frente. Qual será o objetivo da gente trazer esse tema e dizer, olha, isso aqui é importante e relevante para quem está na fé cristã? Porque você que é cristão está comprometido em usar a sua liberdade para construir um mundo de bondade, o império da bondade lá fora. À medida que eu saio para o mundo, eu estou comprometido em resistir o mal e construir o império da bondade. Como é que eu construo o império da bondade? À medida que eu recuso a me submeter à lógica da maldade, à lógica de uma racionalidade transgressora. À medida que eu luto contra isso e resolvo, decido, é uma autodecisão da vontade, realizar o bem por causa do outro e não por causa de mim mesmo ou por causa de um sentimento que eu tenha pelo outro, porque essa compreensão do senso comum é uma compreensão que precisava ser completamente destruída. A mídia reforça esse engano de que você ama quando você sente alguma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, existe uma forma de amar que o sentir é necessário, mas a fé cristã não fala sobre essa forma de amar. A forma de amar que a fé cristã
fala é o agapau, o ágape, que está associada à mesma raiz do termo, né? Está associada a pessoas bondosas, pessoas que realizam bem. Portanto, são pessoas que iluminam, projetam luz para o mundo e tiram pessoas de cativeiros. Exercer o bem significa isso. Portanto, não depende de sentir sentimento, ou sentir emoções, melhor dizendo, para não ficar redundante, pelo outro para fazer algo que seja beneficioso. Sentir o sentimento. Quando você é auto-orientado pelo ideal de bem, ao fazer alguma coisa, você está resistindo à ação desse império do mal que está no mundo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, desse império. Então, a função do cristão, como luz do mundo, é projetar luz para todos. É vencer o mal. Então, a gente precisa aprender como é que a gente vence o mal. E tudo começa pelo tema da liberdade. A gente consegue compreender a dinâmica dessa luta, né? Veja lá o Paulo em Efésios, né? Falando no capítulo 6, a partir do capítulo 6, de uma batalha que se dá num nível que não se pode perceber. É no nível místico, é no nível misterioso, é no mistério que se acontece essa luta entre o bem e o mal. Mas como é que se vence o bem? Ele usa várias expressões, capacete, espada, etc. Mas note bem que ele sempre está falando de valores. É a verdade, é a fé, não é? É a justiça. Portanto, se o Paulo ele fala na epístola, ele gasta 2, 3 capítulos para falar sobre valor, qual o sentido dele falar que essa luta é baseada só na oração? Então vamos fazer uma reunião de oração. Aí a gente ora e aí a gente ora para amarrar o mal. Olha, isso não vai acontecer nada. E tem gente que acredita que vai amarrar o mal, mas são pessoas que estão comprometidas com o mal. Eles estão querendo vencer aquilo, a coisa que eles estão comprometidos com ela na forma como eles vivem. Eles são mentirosos, eles vivem a mentira o tempo todo. Eles acreditam na mentira que eles produziram, a forma de viver deles. Eles trapaceiam. Eles são egoístas, só querem para eles. Eles são incapazes de socializar o benefício moral para as pessoas. E aí, comprometido com esse império da maldade, eles vão para a igreja fazer reunião para amarrar o mal, para amarrar o diabo. Porque as pessoas pensam que o mal, a representação mais perfeita do mal é o diabo, e os seus demônios não. É um império de valores que representam um mundo onde o ágape não funciona, a ação do ágape não funciona. As pessoas não querem ela. As pessoas desprezam essa ação. Onde o valor da justiça é irrelevante. Por quê? Porque as pessoas têm fome da corrupção. Fome de crescer pela via ilícita. Crescer financeiramente, crescer socialmente. É capital econômico, é capital social. Mas por qual via? Sempre pelas vias ilícitas. Então, eles estão construindo um modo maligno de viver, estão o tempo todo degladiando com o diabo, como se o diabo fosse a representação mais legítima do mal. E é muito provavelmente que Jesus não esteja falando do diabo quando diz na oração do Pai Nosso, e livra-nos do mal, não seja do diabo. Porque não teria nem espaço para o diabo na oração do Pai Nosso. Ali fala de valores, perdoa, o valor da bondade, de ser misericordioso, perdoa os nossos pecados, para que a gente tenha condição de também, assim como a gente tem perdoado aqueles que têm pecado contra a gente. Dai-nos o pão para a gente admitir, com gratidão no coração, de que o reino do Senhor é bem-vindo entre nós.
Mas o reino que traz valores, traz transformações, traz conversão do ego. Então, veja bem que a fé cristã está caminhando para uma direção, a fé evangélica para outra direção. Enquanto a fé evangélica está falando de línguas estranhas, segundo a experiência de batismo, e está valorizando isso como sendo experiências que são fundamentais no Novo Testamento, onde é que é fundamental? Só se for na sua cabeça, na cabeça do líder dessa igreja, que eu não posso falar o nome dela, de uma igreja que acha que tudo se resume na experiência do segundo batismo. Se fosse fundamental, Paulo tinha que falar em toda a carta. Nós criamos uma versão eclesiológica ou eclesiocrática de fé. Essa versão que nós criamos é a versão da fé evangélica, infelizmente. E eu não estou aqui falando que eu estou fora dela. Aliás, eu considero que eu faço, que eu estou comprometido com ela à medida que eu estou aqui, falando sobre a fé cristã, e sei que boa parte das pessoas que me ouvem são pessoas que estão e que pertencem a alguma igreja. E diferentemente daqueles que dizem para você, saia da igreja, eu vou dar um outro conselho para você, permaneça na sua igreja, não saia da igreja, permaneça na sua igreja. E peça a Deus para trazer luz sobre a compreensão que a sua comunidade precisa amadurecer acerca da fé cristã. Eu não acho que se todo mundo sair da fé cristã, da igreja, nós vamos resolver alguma coisa. Portanto, nós temos que permanecer nas igrejas, dentro das igrejas. E a salvação vem da parte de Deus. Está aí, ó. O podcast está indo para evangélicos que frequentam a igreja. Então, diferente de alguns outros que aparecem na internet para dizer, olha, a igreja não funciona, é melhor você sair da igreja, a igreja é uma experiência ruim, papapá, a vida na igreja, né? Então, eu acho isso muita infantilidade. Agora, precisamos encarar também o fato de que nós também não podemos achar que a igreja seja o espaço da salvação. Né? Isso aí é um outro problema, porque a gente substitui a versão cristológica de salvação por uma versão eclesiológica da salvação. Acho que assim como o senhor falou sobre uma visão de um Deus que não é sentimentalista, a gente também não reproduz um modelo sentimentalista. Então, quando a gente critica, a gente entende que a gente está prestando um serviço, fazendo um bem, mesmo que isso gere um desconforto. Então, não somos motivados nem por um espírito competitivo e nem por uma maldade, pela raiva, né? Exatamente. Então, foi bom. Se eu não me engano, em algumas conversas, o senhor disse que, apesar de tudo que nós falamos aqui, quem está mais perto da fé cristã são os evangélicos, né? É isso aí. Então, somos irmãos, estamos aí para sofrer e chorar, né? Uhum. Tá aí o Marcos aqui, ó. Eu acho que ele está aqui representando os evangélicos, né? Tá aí, ó, nosso irmão. A gente conversa, compartilha. E ele está aprendendo a flexão, né? Não tá, Marcos? Não que você não tenha aprendido ela na sua igreja também, né? Mas está aprendendo de outra forma, né? De uma forma mais, eu diria, mais desinstitucionalizada, né? Pois bem, então eu escrevi algumas coisas aqui, mas acho que não vai dar tempo de ler tudo que eu escrevi, não. De maneira que eu vou deixar isso aqui para o próximo podcast. É muita coisa. Não. Alguém na mesa aqui pode me responder uma coisa importante para o nosso tema de hoje? Qual é a relação que nós fizemos entre a liberdade e a construção de fatos históricos? Professor Timóteo, o senhor teria como, baseado no que a gente falou hoje aqui, né? Há uma correlação, liberdade
Liberdade e construção de fatos históricos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que no espaço, no mundo criado por Deus, é um mundo que se torna história. Mas essa história não é escrita só por Deus, porque na verdade Deus não mora nesse mundo. Quem mora nesse mundo somos nós. Mas os fatos históricos, eles são construídos por exercício legítimo da liberdade humana. Sem a liberdade humana, nós não teríamos fatos históricos. Mas existem fatos e fatos. Existem fatos que, dentro dessa compreensão pendular de história dialética, fatos que nós enxergamos claramente o dedo da providência. E outros a gente não enxerga. Aí a gente tem o hábito de atribuir a esses outros fatos o poder do demoníaco. Quando, na verdade, a gente teria que compreendê-los de uma outra forma. Qual é a relação? Não que o demoníaco não tenha o poder de exercer também a sua maldade nesse mundo criado por Deus, em que as pessoas humanas interagem umas com as outras. Não que o diabo e os seus demônios estejam fora desse mundo, portanto não atuam diretamente nele. Não, a Bíblia diz que eles atuam. Mas e aí? Acho que aí surge uma pergunta, né? Ou seja, se o senhor me corrige se eu estou compreendendo errado, para tentar formular a pergunta. Existe a ação da providência, né? Essa ação diretiva de Deus na história, mas também existe liberdade humana, há uma cooperação. As escolhas que são feitas, aí Deus trabalha em e através dos fatos. Ele está guiando a história. Mas quando o senhor fala da presença do demoníaco, eu não sei se esse demoníaco tem uma ação que independe da escolha do uso da liberdade humana. É um processo em que há uma cooperação também. Eu também faço as escolhas pendendo para os valores que vão na contramão dos valores do reino de Deus, e portanto eu coopero com o mal. Então a ação do mal, ela passa pelas escolhas que eu faço, pelo uso da minha liberdade, ou não. No sentido que o senhor estava desenvolvendo agora. Não diretamente, né? A minha liberdade diretamente, ela não favorece o diabo nos seus intentos. Mas ao mesmo tempo que não pode favorecer diretamente, indiretamente, certamente que sim. Uma influência sobre o diálogo, né? O diálogo, a liberdade que nasce, a liberdade tortuosa, a liberdade cobiçosa, ambivalente que nasce ali do diálogo diabo, serpente e Eva, ali enseja, a partir dali enseja a ação direta do Satanás, à medida que a Eva criou uma circunstância favorável aos desígnios que provavelmente ele tinha, à medida que o seu convencimento, o seu poder de convencimento, acaba produzindo assentimento por parte da Eva e posteriormente do Adão. É como se o Adão e a Eva abrissem uma porta para o próprio demoníaco entrar para exercer uma ação de destruição, porque é só isso que ele consegue. No diabo, para quem está nos ouvindo, no diabo e seus demônios, a faculdade de liberdade inexiste. Se ele tivesse liberdade, ele teria a capacidade de ponderar possibilidades. Mas ele não pondera. Por quê? Porque a liberdade inexiste como predicado, como atributo. Ele não pode variar para o bem. Não pode variar para o bem. Então ele não faz escolha. Para variar para o bem, ele teria que ponderar. Assim como Deus não pode variar para o mal. Ele teria que ter uma vontade livre que pudesse ser também autotensionada por possibilidades, por realizações, por premiações, né? A experiência orgástica, né?
aqui, ela é uma premiação. Quando se fala de experiência orgástica, se fala de coroamento. Coroamento por uma perspectiva de vida que o indivíduo, que a pessoa humana resolve trilhar na forma como ela vive, né? Mas veja bem, se de fato o diabo não tem liberdade e ele só atua para o mal, eu me pergunto então como é que fica esse mundo criado em que três, eu diria, como é que a gente constrói aí, hein? Há três movimentos que estão em sequência, estão seguindo, estão construindo, estão por trás dos fatos, né, da história. Tem um movimento de Deus, que é a interferência. Existe uma interferência? Existe sim. A interferência é chamada de amparo. A interferência de Deus é chamada de amparo. É que eu discordo do Tillich. Toda vez que Deus percebe que o nosso déficit ontológico ele produziu uma incapacidade de superação de alguma situação que demanda uma decisão em que vai depender o futuro da humanidade, o futuro da vida humana, Deus vai atuar. À medida que ele percebe, e aí vem o sentido da graça. A graça, a gente traduziu a graça como favor divino. Não, é um amparo. Amparo. Amparo significa uma ação corretiva da graça para facultar a liberdade de condição de não ser suprimida diante de uma situação em que ela não pode exercer a liberdade por uma imposição da sua própria condição de déficit ontológico. Ficou compreendido ou não? Então, tem situações em que a gente vive e que está para além da nossa capacidade de enxergar tanto as consequências e, portanto, são situações que são eminentemente paradoxalizantes. Por quê? Porque elas trazem os riscos, mas não trazem as respostas para a gente se livrar dos riscos. Trazem a tragicidade da situação, que pode ser apontada a partir da situação, mas não traz os meios para a gente não ter que experimentar isso aí. Então, a gente está no mato sem cachorro, usando a expressão do goiano, né? O goiano usa a expressão, né? No mato sem cachorro. Há um momento em que a gente toma consciência de que nós somos constitutivamente limitados. E o que é a limitação? É o déficit ontológico. É a finitude. Vontade finitizante. Do eu paradoxal. Então, existem os limites que são impostos por essa, eu diria, realidade que entra no cenário da vida a partir da queda antropológica. E aí tem coisas que, de fato, se alguma coisa não interferir, é inevitável. O senhor comentou isso em um dos episódios mais recentes, né? Assim, naquela conversa sobre onde é que Deus intervém, onde é que ele não intervém. Aí o senhor falou, olha, onde termina o limite da liberdade humana, ele precisa agir. O senhor comentou isso antes. Sim, então, veja bem que o que foi a ressurreição? Foi uma resposta. Mas, além da ressurreição, Deus interfere em algum outro momento? A graça, a presença de Deus aparece como um amparo quando os limites da realização humana são confrontados pelo sentido da impossibilidade que a situação impõe. Por exemplo, vamos citar um aqui, um bem corriqueiro, a passagem do reino do Egito para o reino da Canaã, da terra do Egito da escravidão para a terra de Canaã, da promessa de Canaã. Há um mar ali a ser atravessado. Havia condições humanas de fazer aquele trajeto com aquela quantidade de pessoas? Não. Ali tem que acontecer alguma coisa. Ali tem que haver um amparo da parte de Deus. Porque o amparo é uma resposta. Sempre que o amparo entra em cena, é uma resposta.
que é o amparo de Deus evidencia? O nosso déficit ontológico. E é por causa dele que o amparo existe. E é por causa do déficit ontológico que existe um equilíbrio no movimento do tético e do antítese. Porque em algum momento a interferência de Deus vai representar uma espécie de equilíbrio do jogo. Nós estamos lutando contra o mal e não contra o bem. E contra os nossos inimigos do mal, nem sempre nós estamos em condição de vencê-los. E não estou falando do mal maligno, não. É o mau ambiente do trabalho, é o mal, pode ser uma cultura da corruptibilidade, que as pessoas acabam abraçando como forma forma e modelo de vida para se ter. Então nós estamos falando de várias formas de experiência com o mal. Então tem algum momento, por exemplo, tem pessoas que viciam na prática da masturbação. A prática da masturbação, aquela que nós já comentamos, né? Então, às vezes a pessoa se torna refém daquilo e não quer mais ter uma experiência de relação carne a carne, pele a pele. Então, isso vira um vício, já não dá mais, é uma coisa que virou cultura pessoal. No momento desse, no momento desse, para ela ter a sua relação com a sua esposa restaurada, realinhada, ela precisa se desprender desse vício, desse hábito. E aí entra o momento em que a graça atua para redirecionar a impulsão, o desejo da vontade. Então, aí é o momento em que a cobiça precisa ser mortificada, em que o desejo precisa ser restaurado, o desejo sóbrio, o desejo em que a possibilidade de se entregar a essa cultura da compulsividade tem que chegar a um limite máximo, tem que ser colocado em xeque-mate. Quando o senhor estava falando da renovação da inocência lá atrás, o senhor falou, ele pede e o Espírito atua ali uma gotinha por dia. Foi uma expressão que o senhor usou, né? Eu acho que nesses momentos, e aí eu estou dizendo que o Tillich era um cara que não tinha essa visão de... ele tinha uma outra visão de amparo, uma outra visão de graça. Eu oro, eu não sei se o Tillich orava na vida. Eu oro, e muitas vezes eu oro para Deus interferir em certas coisas. Porque nós desenvolvemos cultura da maldade. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal ali é a cultura da maldade. É o hábito de nos integrar à cultura da maldade e reproduzir os seus próprios frutos. Então, nos livra disso. Então, eu estou entendendo que quem está nos ouvindo agora está começando a perceber que a presença da graça de Deus ela é inevitável. Veja bem, Paulo, um espinho na carne, Deus aparece e diz, olha, a minha graça, o meu amparo, a minha graça te basta, o meu amparo te basta. E não tira o espinho. Por que não tira o espinho? Porque a promessa é que por trás do sofrimento haverá uma costura pedagógica, haverá um tratamento pedagógico para remover com o bisturi da graça, com o favor, com o amparo da graça, vai ser retirado um tumor da consciência moral. Vai dar retidão a uma vontade que vivia em desatino. Então, precisamos nos reconciliar com a liberdade. Uma liberdade que acabou sendo autoconflitante. De que forma que isso acontece? Existem limites. Depois que da queda, a gente analisou no primeiro podcast. A nossa vontade se tornou ambivalente. A nossa liberdade se tornou a liberdade também ambivalente. Portanto, não existe arbítrio. O arbítrio seria o eu quero, eu posso.
Mas não é assim que funciona. Então, nem sempre que eu quero eu posso. Então aí a presença, a necessidade de se apelar para a graça. E esse é o sentido da oração. A oração, se existe uma porta em que a graça entra para a esfera da realidade humana, a oração é esse espaço. A oração onde a gente vai mostrar para Deus não é a nossa necessidade, mas é o nosso déficit, é o nosso limite. E aí a gente está convidando a graça para atuar dentro desse, a partir desse limite. A partir desse limite, a graça atua. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele ampara. Ele não deixa a pessoa perder a fé. Mas essa é uma experiência que tem o poder de destruir uma fé. Sim, eu concordo, mas a graça está ali amparando. E a graça é isso. Eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas os guarde do maligno, do mal. Ali, a poderia ali pode ter dois sentidos. Tanto o sentido metafísico quanto o sentido moral. Na exegese nem sempre é fácil você chegar a uma conclusão objetiva. Nem sempre a engenharia ajuda. A engenharia civil, viu, Marcos? Nem sempre a engenharia civil ajuda. Então você tem que trabalhar com muitas hipóteses na exegese. Essa piada aí ficou hermética. Ficou hermética nessa piada. Vai ter uma revelação no dia do juízo final, né? Existe juízo final para o cristão? Bem, se existe, então nós relativizamos exatamente o sentido vicário da morte de Jesus Cristo. Porque ele diz que ele esquece o pecado. Ali ele tira o efeito do pecado sobre a vida humana. Então, como é que nós vamos entrar sobre o juízo? Para pagar por uma coisa que ele esqueceu. Tem que saber se ele vai se lembrar de tudo que ele esqueceu. Eu não sei como é que isso acontece, hein? Eu lembrar de coisas que eu esqueci definitivamente. Tem que ver que medicina é essa aí, que produziu essa cura aí, né? Então, tem muita palhaçada, muita besteira que é dita nas igrejas. Não sei se é porque as pessoas têm preguiça de ler corretamente as coisas, mas é preciso recuperar essa noção de que a graça de Deus, ela representa sim um amparo que é necessário para dar continuidade a essa caminhada da fé no mundo. Sem a graça não dá. Existem limites. Em algum momento eu vou perder o fôlego, em algum momento eu vou perder a sobriedade, em algum momento eu vou perder a capacidade de enxergar com clareza qual é a natureza disso e qual é a natureza daquilo. E nesse momento eu preciso ser iluminado. E a graça de Deus representa isso. É quando ele entra em cena. No filme lá que a gente... Lembra? Que a gente assistiu lá no Arnold Schwarzenegger? Lembro. Quando tudo acabou, não tinha mais o que esperar nada. Aí, de repente, uma luz é projetada e essa luz destrói completamente a presença do coisa ruim que está presente ali para matar tudo e a todos. Fim dos dias. Fim dos dias. Bem, então nós estamos aqui não é só para falar sobre a liberdade, para mostrar o que acontece com a pessoa de fé por mau uso dessa liberdade. Quais são as implicações que o mau uso dessa liberdade pode produzir na forma como, no presente dela, dessa pessoa, no futuro dela. O que pode comprometer do futuro. Então nós vamos falar sobre a vida cristã, a vida na fé cristã. A gente está falando de liberdade, mas é isso. É a vida na fé cristã no mundo que representa uma oposição. Porque é o mundo da queda antropológica. É um mundo que trabalha contra o tempo todo a vontade livre, os valores do reino de Deus. Então nós estamos aqui nadando contra a correnteza o tempo todo. Então não vai dar para nadar o dia todo. Em algum momento a gente vai parar de dar braçada.
Eu me lembro da experiência que eu contei para você, que eu tive lá no Rio de Janeiro. Eu nadando, eu fui pego por uma. Como é que é aquele fenômeno que dá lá A ressaca lá. no mar, que Aquelas- ela vai te puxando? Eu não sei. Sim. A onda vai te puxando para dentro. Você nada, mas você não sai do lugar. Aham. Como é que é o nome daquele fenômeno? É é uma espécie de refluxo, né? Que tem de uma corrente marítima que te puxa para dentro, Sim. né? E tava eu e meu irmão. Eu tava com dificuldade e eu era sempre mais forte, né? Fisicamente que ele. E eu tava puxando ele com dificuldade. Eu olhava para trás assim, enquanto tava abraçado, olhava ele e via que ele tava com uma dificuldade imensa. Ele estava dando braçada bem lentamente. Eu vi o cansaço dele ali. Eu fiquei pensando, não, vamos morrer. Se eu for lá para acudir ele, morre nós dois. E aí eu fiz uma oração naquele momento. Deus, não deixa nem eu nem meu irmão morrer aqui. Então, ajuda a gente nesse momento. A graça veio. Não, veio uma onda, não sei de onde era que ela nasceu, não sei como é que ela foi produzida, e pegou ele, pegou eu e puf, jogou lá na praia, lá na areia. Isso acontece. Mas quando morre? É porque a graça não funcionou? Essa é uma pergunta. Então, nós estamos aqui para analisar essas questões que são relevantes para a fé cristã, e são relevantes porque, pela má compreensão dessas situações, desses fatos, tem muita gente abandonando a fé. E é por causa disso que nós resolvemos, então, trazer esse tema para o nosso podcast. Então, eu quero, se o professor Cláudio tiver alguma pergunta, a gente pode avançar, o professor Timóteo, mas se não, eu vou então parar por aqui, para a gente ter. Porque essa é uma construção longa, não vai dar para a gente pensar em poucos podcasts, não. Nós vamos ter que, assim, devagarzinho, nós vamos ter que construir. Cada podcast nós vamos falando um pouquinho, tá? Então, daqui para frente, eu e o professor Cláudio vão falar muita coisa e que eu acho muito importante para vocês acompanharem a gente e que vocês possam também indicar, como sempre pede o professor Timóteo, esse vídeo para todo mundo. Indique ele para qualquer pessoa que você conheça e que precisa ouvir o tema que está sendo abordado aqui. Tá? Indica para todos, tantos quantos você puder. Eu vou então parar por aqui, agradecer a sua paciência, né? Agradecer pela paciência que você teve com a gente de nos acompanhar até o momento. Que Deus abençoe e que a gente possa continuar isso aqui numa próxima oportunidade, né? Professor Timóteo, a palavra está com o senhor. Então, agradecer a nossa audiência, aqueles que nos acompanham, seja pelos streamings de áudio, a gente está no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, a gente está na Amazon Music, a gente está no YouTube também, onde você pode ver os episódios completos e os cortes a gente está no Instagram e no TikTok. Né? Os cortes eles existem para chamar para os episódios completos. Então, isso aqui, como o professor falou, como eu venho falando, o professor Cláudio também, a gente está falando de vida cristã, vida na fé cristã, no mundo que trabalha ao contrário. É acender uma luz para enxergar um caminho no mundo escuro. Então, a abertura cognitiva, né, para fazer um esforço de compreensão, e peça a ajuda de Deus para compreender o que você precisa, mas também recomende, envie para o seu pastor, para as pessoas da sua comunidade, para os seus amigos, para pessoas que podem ouvir, não um pedacinho, e às vezes um pedacinho pode criar uma compreensão equivocada, é preciso ouvir por completo, para compreender que a gente tem uma intenção que a gente não esconde aqui, que é prestar um serviço. Eu falei, a gente não tem intenção de competir, a gente não tem a intenção de mostrar algum tipo de habilidade que outros não têm. Deus chama cada um para uma missão muito específica, a nossa missão a gente está exercendo aqui, e a gente espera que isso seja ouvido por vocês, e o que a gente não pode fazer é aquilo onde entra a ação da providência, a ação do Espírito, trabalhando para produzir o entendimento que nós não temos poder de produzir. Então hoje a gente fica por aqui,
Espero que vocês curtam, compartilhem, recomendem e voltem a ouvir a gente no próximo episódio. Muito obrigado e até lá.